Olá a todos, tudo bem? Eu tenho o prazer de conversar aqui com a doutora Silvia Mazurra, e é presidente da Embrapa, a primeira mulher presidente da Embrapa em 50 anos de história, na nossa sessão aqui, 3 perguntas em 10 minutos. Doutora, minha primeira pergunta para você é quais são os principais eixos de atuação da Embrapa nessa sua gestão? Olá, Daniel. Bem, na minha gestão, nós temos o compromisso aí da Embrapa, né, com a produção de alimentos saudáveis, com bases sustentáveis, né, nas 3 dimensões aí, ambiental, econômica e social. Bem, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar aí quais são as novas tendências, né, para a gente produzir, ajudar a garantir a segurança alimentar no Brasil e no mundo, né? Então, a primeira delas é a questão da transição nutricional, né, novos modelos de dietas. Hoje o consumidor muito mais preocupado com nutrição e saúde, origem dos alimentos, né, proteínas à base vegetal, entre outras demandas. Então, essa transição nutricional é um dos pilares, quer dizer, a sustentabilidade das 3 dimensões, o segundo, a questão da transição nutricional, terceira, a questão da transição energética, né, as mudanças climáticas continuam pressionando aí a descarbonização, né, das cadeias produtivas, então é um foco que nós temos que avançar. E temos também a questão da inclusão produtiva rural. Esse é um outro desafio, né? A gente hoje, né, nos últimos 50 anos, partimos de de importadores de alimentos para grandes produtores exportadores de alimentos, né? Mas como que a gente pode usar também para garantir a segurança alimentar dentro do nosso país, né? De diminuir a desigualdade, trazer tecnologia para o pequeno e médio produtor, né? Hoje nós sabemos que apenas dos 5 milhões de produtores, apenas 10% é considerado grandes produtores. Então, esse pequeno e médio, como que a gente pode trazer essas novas tecnologias, práticas mais sustentáveis, né? Esse é um grande desafio que a gente tem. Isso vai ajudar a melhorar a renda deles e consequentemente, né, diminuir a fome e a pobreza, né? Então, é um desafio que a gente tem. Um outro desafio é a questão de fortalecer ações de bioeconomia, né? Para desenvolvimento sustentável. A gente fala muito, lógico, de fortalecer na Amazônia, no Cerrado, mas, na verdade, a nossa visão é como fortalecer essas ações de bioeconomia nos 6 biomas brasileiros, né? E, por fim, não menos importante, acho que até mais importante, é a gente garantir a vanguarda na ciência tropical, né? Hoje, o Brasil é reconhecido aí como o grande referência na agropecuária tropical, vamos dizer assim, na agricultura tropical, em ciência e tecnologia para a agricultura tropical. Foi isso que nos trouxe até aqui, então nós temos que continuar isso. Então, avançando aí na área de biotecnologia, edição gênica, na área de nanotecnologia, automação, agricultura de precisão e digital, né? E como trazer essas tecnologias para agregar mais valor no sistema de produção, nas cadeias produtivas, né? Visando essa produção sustentável aí para a agropecuária brasileira e tropical. Excelente, doutora. A gente pode ver que são diversas frentes, muitos desafios, e para executar tudo isso, né, a Embrapa precisa de um orçamento. Como acomodar isso no orçamento? Primeiro, se a Embrapa tem um orçamento suficiente para fazer tudo isso, e como priorizar esses temas nos próximos anos? A Embrapa, nos últimos 10 anos, hoje, ela tem 15% do orçamento de custeio e investimento para pesquisa que ela já teve há 10 anos atrás. Então, nós temos aí um desafio que é o fortalecimento da Embrapa, né? A Embrapa é uma empresa pública, é importante ela como empresa pública para garantir essa neutralidade, vamos dizer assim, ela ser uma empresa agnóstica, né? Ela acaba sendo uma empresa que trabalha com todo o ecossistema, né? Ela induz muita a pesquisa agropecuária no país, seja trabalhando aí com outras instituições públicas, órgãos estaduais de pesquisa, universidades, empresas privadas, startups. Então, ela acaba sendo uma indutora dentro de um ecossistema de pesquisa e inovação agrícola. Então, é importante fortalecer o orçamento como empresa pública, né, custeio e investimento da empresa. É importante a gente também fortalecer a parceria público-privada. A Embrapa tem trabalhado nos últimos anos, aumentado as parcerias público-privadas. Ela sempre trabalhou, né, nos últimos 50 anos, na parceria público-privada, mas nos últimos anos ela tem fortalecido. Entretanto,
a parte pública-privada é muito aquém do que a gente precisa para trabalhar, né? As empresas privadas, elas têm uma visão mais a curto prazo, né? Elas não correm risco a médio e longo prazo. Por isso que é importante o investimento público, né, do governo federal, para que a gente possa pensar, como empresa de pesquisa, a gente tem que pensar, ter uma visão preditiva, né, ver os cenários futuros e antever esses cenários, né? Então, é importante o investimento público para que o Brasil continue aí sendo protagonista na agricultura mundial. Excelente, doutora. Daí, minha última pergunta é num tema que a doutora é uma grande especialista, uma das pioneiras, a gente pode dizer assim, na agricultura, né? Que é o digital, a digitalização da agricultura, que é um tema também transversal e que possivelmente também exige ou caberia parcerias com a iniciativa privada. Como é que a digitalização do agronegócio, com todos os desafios, né, de cultura, de estrutura de conectividade, vai ser abordada, né, nessa sua gestão, doutora? Então, nós acabamos de aprovar, em 2022, um projeto FAPESP, nessa área da inclusão digital para o pequeno e médio produtor. O projeto Semear, ele é um centro de ciência para desenvolvimento e agricultura digital, justamente porque a gente viu que a gente precisava de um projeto mais estruturante para fomentar as tecnologias digitais para o pequeno e médio produtor. Então, qual que a gente trouxe esse projeto, ele está iniciando agora, em 2023, qual que é a nossa proposta, né, com esse centro da FAPESP? É a gente fomentar 10 distritos agrotecnológicos no país. O que é isso? A gente vai trabalhar com 10 unidades pilotos, com 10 cadeias produtivas ou sistemas de produção diferentes pelo país. Então, a gente trabalha em 4 pilares. Primeiro, a gente trabalha ou com a associação de produtores, ou com o sindicato rural, né, do pequeno e médio, levanta as principais necessidades deles. Aí a gente vê, a partir do que eles levantaram, por exemplo, e-commerce pode ser uma necessidade que eles precisam, um exemplo. Aí você começa a trabalhar e levantar dentro do ecossistema se tem startup ou empresas que podem oferecer aquele serviço. Se for algo que exige pesquisa, a gente envolve a Embrapa e as universidades, né? A gente levanta também os gargalos de conectividade, vê o modelo mais adequado para naquela unidade piloto, né, naquele distrito agrotecnológico, e de capacitação. Com isso, a gente trabalha um projeto de 5 anos, a gente vai medir o momento T0 e vai acompanhando durante 5 anos para ver o que a tecnologia agrega de valor e também fomentando, né, fazendo a capacitação, porque o pequeno e médio, muitas vezes, ele não sabe como a tecnologia pode agregar valor, ou reduzir custo, ou trazer um selo de sustentabilidade, né? Então, o nosso papel também é mostrar isso. Nós já estamos iniciando um piloto com café em Caconde, tá? E outro no setor de hortifruticultura, em São Miguel Arcanjo, perto de Sorocaba. E aí agora nós vamos trabalhar em mais 8 distritos agrotecnológicos pelo país, mais 3 em São Paulo, por ser um recurso da FAPESP, e os outros 5 em outras regiões do país, nas outras 4 regiões do país. Então, é importante a gente destacar que a gente fala, eu costumo dizer que a tecnologia digital, ela veio, né, a digitalização veio para ficar, não tem como hoje, nem o pequeno e o médio ficar fora disso, porque na verdade, não é porque é uma moda que veio, na verdade, é como a gente começou a nossa conversa aqui, né? O usuário hoje, o consumidor, ele é muito mais preocupado com nutrição e saúde, origem dos alimentos, ele é mais empoderado, tem acesso à informação. Então, a gente precisa trazer essas tecnologias para trazer essa transparência no processo de produção, para trazer índices de sustentabilidade, para mostrar isso para o consumidor final, né, e para deixar mais transparente todo esse processo de produção agrícola. Então, é por isso que a tecnologia digital acaba ajudando a trazer, né, esses índices tão importantes aí para mostrar como a agropecuária brasileira é sustentável. Perfeito. Eu falo como editor-chefe do AgroFi News, né? A AgroFi é o maior marketplace exclusivo com foco no agro da América Latina. E daí eu pergunto, né? A Embrapa pode ter parceria com outras empresas para estruturar essa parte da digitalização,
inclusive, que daí já não é o caso da Agrofy, mas inclusive na parte de conectividade, ou seja, grandes empresas como John Deere, Case, essas associações que existem para ampliar e para iluminar o campo brasileiro, a Embrapa teria um papel nesse tipo de parceria? Sim, a Embrapa hoje, nesse projeto que eu comentei com você, a parceria hoje é com a Exalc, com o CPQD, Inatel, UFLA, Instituto Agronômico de Campinas e Instituto da Economia Agrícola, né? A gente trabalhou com essas universidades e institutos para estruturar esse projeto e receber esse seed money da FAPESP, né? Mas esse projeto ele visa todo um processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a gente prevê parceria público-privada, tanto para trazer as operadoras, outras empresas de insumos, outras empresas de implementos agrícolas, né? E também startups que queiram, porque a ideia é desenvolver o ecossistema. Quando acabar o projeto, aquele ecossistema ele é sustentável economicamente. Então, quando a Embrapa acabar o projeto, você tem as empresas que prestam serviço e fomentam. Então, você garante uma sustentabilidade também na prestação de serviços naquela região. E essas unidades piloto, né, esses distritos agrotecnológicos, servem de referência para você dar escala e criar outros no país. Muito interessante, muito legal. Doutora, então, só para concluir, a Embrapa completa 50 anos, né? Com esse legado que transformou a agropecuária brasileira, como você comentou, né, doutora? De um país importador para um país dos maiores produtores e exportadores do agro. O que a gente pode pensar para os próximos 50 anos da Embrapa? O desafio é grande aí. Eu costumo dizer que esse sucesso da Embrapa, né, nesses 50 anos, que a gente andou de mão dadas com 5 milhões de produtores rurais, então a Embrapa ela continua aí nessa parceria, né, o nosso maior parceiro são os produtores rurais, assim, desde os menos tecnificados até os mais tecnificados, então a Embrapa, com seus 43 centros de pesquisa, ela trabalha aí a gente literalmente trabalha de A a Z, né, de açaí a zebu. Então, a gente continua nesse desafio, avançando com as novas tecnologias, como eu comentei aqui, a biotecnologia, a nanotecnologia, edição gênica e outras, né, automação, agricultura de precisão e digital, para agregar mais valor no sistema de produção, nas práticas sustentáveis aí, né? Avançamos aí sempre com a preocupação de avançar nas práticas sustentáveis, pensando no cultivo agrícola, né, como de maneira sustentável, não só do ponto de vista econômico, mas ambiental e social, né? Esse é o nosso desafio também, visando aí garantir a segurança alimentar no país e no mundo, né? E também temos uma visão hoje de trabalhar vendo aí a saúde única, né? A Embrapa trabalha muito com a saúde animal e vegetal, né? A questão da defesa sanitária e tudo mais, mas a gente tem que pensar hoje na saúde humana, né, na produção de alimentos saudáveis, visando a saúde única também. Esse é o nosso desafio aí para os próximos anos. Excelente, doutora. Te agradeço mais uma vez pelo seu tempo, desejo muito sucesso e fico aqui à disposição para as novidades, para a gente divulgar também as novidades. Eu que agradeço aí pela oportunidade, viu? Muito obrigada a todos. Obrigado, doutora. Tchau.